Bruno, como é que está sendo aqui no caso, aqui não estou em Porto Alegre, mas como está sendo em Porto Alegre? Porque tu sabe que a gente tem uma bancada bastante conservadora, né? Van Harten, tem pessoas ali muito boas, como a Melchiona, por exemplo, né? Mas no geral, assim, para a tua, a Melchiona, eu considero ser até exceções considerado ao resto, né? Como é que é, ainda mais tu sendo de periferia, sabe? Como é que é essa luta aí contra o fascismo dentro da Câmara, da Assembleia? A Câmara de Vereadores aqui de Porto Alegre, né? Ela é um show de horrores, gente. É um show de horrores. Eu falo que se o povo acompanhasse o que acontece na sua Câmara, a revolução iria acontecer amanhã, né? Porque é uma maioria, uma base do governo que está ali não só para fazer lobby para os interesses da burguesia e das elites da cidade, mas faz do debate político uma baixaria. Né? Faz do debate político uma baixaria. Essa semana, para vocês terem assim, a noção do absurdo que a gente passa aqui em Porto Alegre, eles queriam aprovar uma moção de apoio à base do governo Melo, né? Ali, a turma ligada às igrejas evangélicas, os pastores, queriam aprovar uma moção de apoio ao policial que agrediu e violentou um motoboy ano passado, quando ele entregava ali o alimento e o cliente desceu com uma faca para atacar ele. E aí, bom, chamaram a polícia, em vez da polícia resolver o problema, né, com quem estava agredindo o trabalhador, eles foram lá e prenderam o trabalhador. Né, agrediram ele, violaram ele. E a direita aqui de Porto Alegre, a extrema-direita, queria aprovar uma moção de apoio a isso. Então, o debate político é essa bizarrice onde a gente tem que dizer o óbvio, né? Porque o óbvio ele precisa ser dito, mas aqui em Porto Alegre se premia racismo, né? É disso que a gente está falando. A extrema-direita, nesse momento em Porto Alegre, premia racismo. E daí é a galera ali, né? Lescano, né? PP, ali o Republicanos, né? O Novo. É essa turma ali que faz o circo, né? Enquanto isso, o que está de fundo mesmo, para além do debate ideológico das abobrinhas, é um plano diretor que quer transformar Porto Alegre numa Balneário Camboriú dos Pampas, né? Com um prédio de até 130 metros de altura. Os caras querem privatizar o sol. Esse é o absurdo aqui que a gente vive. E nós, que viemos das comunidades, das vilas, né? A gente tem que estar mobilizando nossa base. Mobilizando, pisando no barro, lá todo dia, conversando sobre o que está acontecendo, né? Porque a especulação imobiliária, nesse momento aqui na cidade, ela olha exatamente para a região de onde eu venho, Vila Farrapos, Navegantes, Humaitá, ali, a entrada da cidade, né? Os bairros ali que foram totalmente alagados, mas eles estão de olho. Porque eles sabem que tem como solucionar esse problema, né? Que os alagamentos não foi uma questão natural, que a natureza resolveu mandar muita chuva e tudo alagou. Eles sabem que não é isso. Então, eles estão de olho e tem um processo de gentrificação avançando a passos largos ali, né? A passos largos. Então, essa é a nossa luta aqui de resistência, organizar o movimento comunitário e os movimentos de moradia para que consigam frear isso, né? Também tá para ser aprovado na Câmara um projeto que criminaliza as ocupações na cidade, onde todas as lideranças e as famílias envolvidas em ocupações estariam fora das políticas públicas do município, né? Algo que é totalmente inconstitucional, mas que eles estão tentando passar, né? Se tu lutar pelos teus direitos, então tu não tem os direitos, é isso? Exatamente. É como eles gostam de dizer, né? É uma inversão de valores, né? É uma inversão de valores total que acontece em Porto Alegre. E a luta é muito dura, porque nós temos, né, 12 vereadores só, a esquerda tem 12 vereadores, PT, PCdoB, PSOL, né, e a gente ali segura como dá, né, segura como dá. Agora mesmo, no plano diretor, a gente está numa disputa ferrenha com o governo para conseguir estar nas comissões, né, para conseguir ter relatoria nas comissões de algo que vai definir aí o futuro da cidade daqui uma década, né? Para daqui até uma década. Então é algo muito, muito sério o que está envolvido aqui.
Ô Bruno, só para o pessoal que é de fora, para ter uma ideia, né? O plano diretor, até quero te fazer uma pergunta depois, mas teve uma audiência pública aqui em Porto Alegre no sábado, né? Foi no Auditório Araújo Viana, que é um auditório que era público e foi entregue para iniciativa privada, e aí tu não consegue. Ali no o Araújo Viana era onde tinha vários shows populares, tanto populares como shows também de cantores nacionais que vinham aqui, era praticamente de graça. Tu ia no show assim, pagava uma mixaria. Agora tu não vai num show no Araújo Viana por menos de R$ 400, R$ 500, qualquer show, né? E ele fica bem no meio da Redenção, que é a grande praça aqui de Porto Alegre, né? Um grande local de encontro da população. Então teve essa audiência pública no Araújo Viana, Lina, e aí o senhor Sebastião Melo e essa turma da direita de Porto Alegre, eles fizeram simplesmente o seguinte, Lina, eles mandaram todos os CCs deles para o Araújo Viana, e quando alguém do povo de Porto Alegre, da população, eu não digo nem quando alguém da esquerda, quando alguém da esquerda organizada, porque tinha muita gente do povo lá de Porto Alegre, eu conheço o pessoal do movimento quilombolas que estavam lá, e aí as falas, cada um tinha 2 ou 3 minutos para fazer a sua fala, 2 minutos. Quando alguém da população ia lá fazer o seu reclamo, a sua colocação, a CCzada do senhor Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, e eu falo com tranquilidade porque tem vídeos para provar isso, vaiavam e não deixavam o cara se manifestar. É este o nível da política de Porto Alegre hoje em dia. É assim que está. Não é... E, cara, isso para mim é pior do que censura, cara. Tu mandar os teus CCs para uma audiência pública para vaiar a população da cidade. Isso é de uma vergonha, assim, sem precedentes na história. Não de Porto Alegre, não do Rio Grande do Sul, na história do Brasil. Eu nunca ouvi falar de que aconteceu algo semelhante pelo Brasil inteiro, né? Mas eu queria perguntar para o Bruno. Lina, vai. É inexplicável para a gente que vê aqui de longe, Portinho, como é que o povo de Porto Alegre elegeu esse cara? Boa pergunta. Nós não entendemos por aqui também, Lina. Nós não conseguimos entender. RBS. Eu achei, quando aconteceu a enchente, quando aconteceu a reação do prefeito de Porto Alegre, ou a não reação, né? As declarações infelizes também, eu achei que não ia ganhar de jeito nenhum esse cara, mas enfim, né? Se reelegeu. Mas a RBS botava o Melo e o Leite o tempo todo com aquele coletinho laranja da Defesa Civil na televisão, enquanto o Lula fazia todas as coisas, eles ficavam o tempo todo na televisão. A população associou que quem ajudou eles foi quem? O Melo e o Leite. Eles venderam isso, né, cara? Mas eu queria perguntar para o Bruno quais são as perspectivas aí desse plano diretor, né? E ficaram mostrando os caras de jet ski, dizendo que quem estava salvando a população era o pessoal de jet ski, cara. Enquanto, exatamente, na verdade, era a Defesa Civil, era... Bom. Exatamente. Não, eu queria saber, Bruno, para te falar um pouco para nós desse plano diretor, né? Qual é a principal ameaça, por exemplo, para uma zona como a Vila Farrapos, aí, que é uma zona que, para quem não conhece Porto Alegre também, a Vila Farrapos ela fica bem na entrada da cidade ali, né? Junto à BR, eu chamo de Avenida da Legalidade, né? O nome oficial é Castelo Branco e está na hora de tirar esse nome definitivo. Olha outra de Porto Alegre, Lina, que essa eu acho que tu não conhece, Lina. Avenida Castelo Branco, tá? É a avenida que entra na cidade. Ela vem da BR e se transforma em Avenida Castelo Branco. Aí a Câmara de Porto Alegre, há cerca de 15 anos, eu acho, ou 10 anos atrás, mudou o nome para Avenida da Legalidade, em homenagem ao Leonel Brizola e ao movimento da legalidade, e também porque legalidade né? A gente sabe o que é legalidade, né? Tu acredita, Lina, que a Justiça de Porto Alegre derrubou a mudança do nome e voltou a ser Castelo Branco? Eu me nego a chamar aquilo ali de Castelo Branco, e quando ouço alguém falar que é Avenida Castelo Branco... É engraçado que o Parque Harmonia para mudar para Tsirote Sobrinho foi fácil, né? É.
Mudar para Maurício Sirotsky. Mas eu estava falando que a Vila Farrapos ali, que é a região do Bruno, ela fica nessa zona ali da chegada de Porto Alegre e fica junto à Arena do Grêmio, né? A Arena do Grêmio, inclusive, a Arena do Grêmio tinha que ter feito uma série de obras ali no entorno. Sim, mas o Antonini com a Ieda assinaram região. lá o negócio liberando, né? Não fizeram, né? Numa manobra com a prefeitura também, né? A prefeitura, essa tem que dizer que é anterior à do Melo, mas eu acho que o Melo também está dando sequência, né, Bruno? Então, assim, qual é o problema do plano diretor para uma região como a tua ali? E qual é a perspectiva aí na Câmara dos Vereadores? Eles vão passar o rodo na Câmara? Como é que estamos nisso aí? Então, o maior problema para uma região como a Vila Farrapos, que é de onde eu venho, mas também outros territórios periféricos da cidade, é a elevação do custo de vida, né? Porque a gente está falando que com o plano diretor, esse plano diretor que eles pretendem aprovar, estando em vigor, prédios de alto padrão no território. E, bom, se vai ter prédios de alto padrão, vão ter outras coisas que também vão estar em alto padrão. E quem é que vai conseguir acessar isso? Não é quem está lá. Então, tu acaba que, de uma maneira, não diria natural, né? Porque natural não, são escolhas políticas, mas de uma maneira sem uso da violência, violência física, tu começa a tirar as pessoas do território. Tu começa a jogar elas para outras partes da cidade, ou então tu jogar elas para a região metropolitana, né? Que também tem problemas seríssimos de infraestrutura. Então, a grande questão mesmo é a permanência da população no seu território de origem. Essa é a maior questão aqui. Porque, como tu dizia agora, né, Portinho, a gente tem ali a questão da Arena, que não é por ser da Arena, por ser do Grêmio, né, mas que não entregou. A OAS não entrega as contrapartidas. Não entregou. E até ano passado, estava num jogo de empurra entre o governo do estado, OAS e município, né? Então, um problema crônico da região, que eram os alagamentos, né? Isso aí é inegável, isso já acontecia. Eles sempre ficam com a chegada da Arena, porque onde a Arena foi construída era um banhado, onde a água escoava, né? Então, nesse momento, a Arena tem suas bombas. Quando alaga a região, muitas vezes a arena está seca, né? O estádio fica seco. Então, assim, a gente precisa garantir que as contrapartidas sejam entregues e também precisa garantir que as comunidades estejam no plano diretor, porque nesse momento elas não estão. Só o que se fala é empreendimento de alto padrão ou então empreendimento para se especular. Lofts de 17 metros quadrados, 18 metros quadrados. Quem é que vai morar nisso? Né? Vamos ser sérios, isso aí não é para morar. Isso aí é para especular, ganhar dinheiro em Airbnb, ganhar dinheiro com aluguel. E também a gente tem um outro fator em Porto Alegre, que ano após ano, a população diminuir na cidade. Né? A população diminuir. Então, assim, a gente vai ter uma alta concentração de prédios e espaços vazios. Hoje a gente já tem mais de 100 mil não prédios, né, mas 100 mil unidades que poderiam estar servindo para habitação vazias. Né? Isso é muita coisa, entre o que é público e o que é privado. Né? Então, o que a gente tem provocado aqui o município a pensar é por que não organizar uma política pública, né? Como Minha Casa Minha Vida retrofit do governo federal. Para quem não sabe, quem está nos acompanhando não sabe do que se trata, é pegar prédios públicos, né, que eram repartições públicas que estão abandonados, e reformar para virar moradia de interesse social. Né? Isso o governo federal já vem fazendo em todo o Brasil, inclusive aqui em Porto Alegre. Mas também tinha que partir do município organizar isso, com os seus prédios públicos. Né? E também dialogar com aqueles que não são públicos, né, para vir a cumprir uma função social. Então, assim, é isso aqui que está em jogo. Sábado, a audiência pública do plano diretor foi uma piada, gente, uma piada. 2 minutos para a população se manifestar, sendo que grande parte das inscrições para falar foi da CCESADO, foi daqueles que querem continuar garantindo seu emprego, né? Porque não estão nem aí
quem é que vai ter casa, quem é que não vai ter casa. Eles têm. É uma classe média remediada, nojenta, né? O que eles querem ali é o dinheiro deles no final do mês e pronto. E não deixaram a população falar, não deixaram a população se expressar. Né? Isso é totalmente antidemocrático. Isso é exatamente o que a extrema-direita diz que nós fazemos, né? Que a esquerda faz, mas quem organiza esses atos antidemocráticos de não deixar o povo se manifestar, não deixar o povo falar, são eles. Tanto é que para entrar na audiência pública, só podia entrar até as 11 horas da manhã. Quem não fez isso até as 11 horas da manhã não conseguiu entrar. Então, a fotografia que tu tem, a partir ali das 11, meio-dia, é um auditório, né, o Araújo Viana, esvaziado. Só tinha CCzada lá, fazendo número. Porque também foi uma audiência mal divulgada. Foi uma audiência que na sexta-feira tinha sido cancelada pela justiça. E que eles conseguiram reverter na mesma sexta-feira de noite. Né? Então deu uma série ali de confusões. E pela lei do plano diretor, só é obrigado o Poder Executivo a chamar uma audiência pública, que foi essa que eles fizeram agora nesse sábado passado. A Câmara está totalmente omissa. A Câmara não vai fazer as audiências nos territórios. Está totalmente entregue ao Melo. Né? Esse é o cenário. Assim, é um cenário catastrófico que vai precisar de muita organização popular, de muita luta, para conseguir reverter minimamente. Cara, eu não sei o que acontece em Porto Alegre, mas parece que Porto Alegre vive numa Disneylândia ali. Parece que Porto Alegre é parcão, menino Deus, e era isso, né, cara? Tipo, os caras nunca foram pro lado de Alvorada, sabe? Ou qualquer coisa assim. O Melo, o prefeito, eu ia dizer nosso, né? Mas o prefeito de Porto Alegre, o cara teve a capacidade de dizer o seguinte: é muito difícil levar as condições para o subúrbio, assim, para fora da cidade, que é água, esgoto. Então, para que ir tão longe? Por que não trazer a população para dentro da cidade? Daí ele veio com essa ideia da verticalização. O cara não tem a menor ideia da quantidade de gente que vive na periferia de Porto Alegre. Porto Alegre é um engarrafamento completo, uma cidade pequena, que os carros não conseguem mais andar, não tem metrô, transporte público é horrível, os caras conseguiram privatizar. A Carris, que era uma empresa que chegava a ser de bondes já, na época, e o cara vem com esse papo de verticalizar. Óbvio que verticalizar é fazer prédio para rico, não é para resolver o problema da periferia. Não, claro que não. O adensamento que eles vendem como se fosse a solução milagrosa dos problemas de Porto Alegre, na verdade, vai piorar os problemas. Porque esse adensamento populacional, ele faz sentido a partir do momento que tu vai ter aparelhos públicos e espaços que vão dar conta disso. Mas não é o que acontece em Porto Alegre, né? Tu vai ter um processo, então, que vai colocar centenas, milhares de pessoas em um território e esse território não tem uma infraestrutura mínima para suportar, seja de saúde, com os postos, seja de escola, seja o próprio mercado de trabalho, né? Tu vai ter uma série de problemas. Gente, isso aí, eu não conheço o caso de Porto Alegre, mas isso aí me cheira a dinheiro de construtora por trás aí desse governo. Claro, com certeza. E é da mesma, e a construtora ainda por cima é da mesma empresa de comunicação que é afiliada à Globo, a RBS, Exato. é a mesma dona das empreiteiras. Então é explícito o negócio. Exato. Aqui não, é explícito. Aqui, quem tem dado a linha para a cidade é a Melnick, é a Cirela, entre outras. São as empreiteiras, as incorporadoras que têm literalmente comprado, né, a Câmara de Vereadores, comprado. Tu pegar lá quem financia a campanha da extrema-direita, vai estar os donos, os sócios, os filhos, as famílias ligadas a essas empreiteiras. Então tá aí a explicação de por que ele ganhou a eleição. O pessoal tem chamado Porto Alegre, a gente tem um apelido carinhoso, entre aspas, para Porto Alegre, de Melnickstão. Assim como tem o Tucanistão lá no estado de São Paulo, aqui é Melnickstão, né? O pessoal chama. O Tucanistão acabou, que o PSDB morreu. Melnick
Vem aí Ciro Gomes no PSDB, para reconstruir o PSDB. E vai afundar de vez. Tudo que o Ciro vai, ele piora. Agora realmente vai pisou no pescoço do PSDB, né, cara? Vai voltar para onde ele nunca saiu, né? Voltando às suas origens. O Ciro Gomes era da juventude. Eu ia dizer PDS. que ele era da juventude PSDB, mas ele é PDS. Não, o Ciro Gomes era do PDS. Juventude arenista, né? Era da Arena, do PDS. Vocês aí, não devem ter visto a notícia daqui de hoje, que bombou aqui, porque foi notícia local. Mas eu me deliciei com a notícia aqui, né? Que foi que a Polícia Federal mandou prender o prefeito de São Bernardo. Vocês não devem ter visto. Sim, eu ouvi falar. Vocês viram? Que delícia. Eu estou em São Bernardo, né? Eu voto em São Bernardo. Eu voto em São Bernardo. E eu tive o prazer de não votar nesse canalha. E a minha cara hoje, eu fui rindo pela rua aí na feira, debochando da cara do povo aí que votou nesse cara. Hoje eu tirei a foto. O problema é que no lugar dele ficou uma policial militar, não é isso? A vice-prefeita? Isso também que eu comentei. Falei, olha aí, vocês botam nesse cretino aí, que todo mundo falou que não valia nada, e pior, agora ele sai e fica uma fulana que ninguém sabe nem quem é, ninguém nunca ouviu falar, nunca teve cargo nenhum na política, e é uma sargenta aí que sabe Deus agora o que vai ser dessa cidade.